Boa noite a todos os irmãos aqui da Congregação Bíblica Bereia. Boa noite a todos os demais irmãos e amigos que estão nos acompanhando aqui no nosso culto online. Sejam todos bem-vindos. Nós somos muito gratos a Deus pela sua participação, pela oportunidade que Deus tem nos concedido de podermos chegar até a sua casa e trazermos esse culto de adoração, de exaltação ao nosso Deus, reconhecendo a sua bondade, reconhecendo o seu poder, reconhecendo a sua presença e o controle absoluto do Senhor em todas as coisas, seja nas nossas vidas, seja em todo esse planeta. Então, obrigado por sua participação, seja bem-vindo, continue conosco aqui na realização desse culto. E agora nós vamos ter, então, o momento de refletirmos na palavra de Deus. E eu peço que você curve a sua cabeça aí onde você se encontra e vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui para reconhecer o Teu poder, a Tua graça e a Tua glória. Nós queremos pedir, Senhor, continua a nos abençoar no decorrer desse culto e agora, ao abrirmos a Tua santa palavra, pedimos que o Senhor abra também os nossos corações, o nosso entendimento, para compreendermos aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós através destas passagens que nós vamos examinar nesta exposição. Nos abençoa, que o nosso coração possa ficar focado, concentrado naquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós ao longo desse culto. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, na última exposição, eu comecei a tratar aqui de um assunto referente à nossa fé, referente à nossa salvação. Chamei a atenção sobre a importância grande que temos de avaliarmos o nosso coração, de sondarmos profundamente o nosso coração, de avaliarmos a fé que nós professamos ter, se ela é de fato uma fé viva ou se ela é uma fé morta, que não pode salvar. E ao longo de 3 exposições, nós já tivemos uma, esta de hoje é a segunda, eu gostaria de estar compartilhando com vocês da palavra de Deus acerca de evidências que vão deixar claro para todos nós se a fé que nós possuímos é uma fé morta. E nós já vimos então que uma fé morta é aquela fé que não é produzida pelo Espírito Santo de Deus. Uma fé morta não pode resultar em novo nascimento. Ela não é uma fé salvífica. Vocês estão lembrados de Nicodemos, sobre quem nós falamos na última exposição? Nicodemos, ele era um homem de fé, mas ele precisava da obra do Espírito Santo de Deus. Ele precisava nascer da água e ele precisava nascer do Espírito, precisava do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus. Vocês sabem que até os demônios também creem, ou seja, temos até demônios crentes. Notem o que Tiago escreve na sua carta, lá no capítulo 2, Tiago capítulo 2, versículo 19, ele diz o seguinte: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Até mesmo os demônios creem. Mas eles, os demônios, eles não têm o Espírito de Deus. Eles estão perdidos e eles vão passar a eternidade no lago de fogo, em tormentos infernais. Na exposição de hoje, nós vamos considerar uma segunda característica, uma segunda evidência da fé morta. E essa segunda característica, ela pode ser descrita nos seguintes termos: uma fé morta é uma fé sem Cristo.
Eu receio que muitos que se dizem crentes pelas igrejas afora, muitas pessoas, né, que se dizem crentes, elas conheçam somente um Jesus Cristo histórico. Elas conhecem sobre Jesus, mas não conhecem a Jesus. Nunca se uniram a Ele em um relacionamento pessoal. Quem não tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo não pode ser uma ovelha de Cristo, mesmo que essa pessoa professe ser cristã. Vamos para o Evangelho de João novamente. Agora venha comigo para João capítulo 10. Nós vamos ler os versículos 14 e 15. João capítulo 10, versículos 14 e 15. E nessa passagem o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Notem o seguinte: conhecer conceitos cristãos não faz de alguém um cristão. Se alguém não está em uma afinidade íntima com o próprio Senhor Jesus Cristo, essa pessoa ainda precisa se encontrar com o caminho, com a verdade e com a vida, que é o próprio Jesus Cristo. Esta pessoa ainda precisa conhecer a Jesus e essa pessoa ainda precisa conhecer o Pai Celestial. Mais uma passagem aqui em João, no capítulo 17, no versículo 3, nós lemos o seguinte: Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqueles que são apenas cristianizados e não possuem a Cristo, essas pessoas estão em uma situação perigosa. São pessoas que estão tristemente enganadas e ficarão desesperadas ao morrer. A vida eterna consiste em conhecer a Cristo de maneira pessoal. Conhecer a Cristo é o que dá significado à vida. Morrer e ir para o céu é conhecer a Cristo ainda de forma mais profunda e melhor. O autor de Hebreus, no capítulo 8, ele demonstra que conhecer a Cristo tem que ser algo verdadeiro na vida de todos aqueles que pertencem a Cristo. Agora venha comigo para Hebreus, no capítulo 8, Hebreus, capítulo 8, e vamos ler o versículo 11, Hebreus 8, 11. O autor de Hebreus escreve o seguinte nessa passagem: Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. O autor aqui da carta aos Hebreus, ele está falando sobre a nova aliança. E ele faz uma interessante citação da profecia do Antigo Testamento. Ele está citando aqui a passagem de Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 34. Você pode olhar depois essa passagem. É nos dito que na nova aliança todos os crentes conhecerão a Deus, mas este conhecer não pode ser ensinado. Está escrito aí na passagem que nós lemos. Não importa quanta informação você possa ter recebido a respeito de Cristo, não importa quão capaz alguém seja de transmitir informações a respeito de Cristo, existe um grande rio que precisa ser atravessado. Conhecer o esboço biográfico de Jesus Cristo é ainda estar bem longe de conhecê-lo pessoalmente.
Agora, isso não significa que nós não devemos explicar o Evangelho ou responder perguntas sobre o Evangelho ou evangelizar. Mas a fé viva, ela implica em um conhecimento relacional e não apenas informacional a respeito de Cristo. Agora vamos considerar a passagem de Mateus, no capítulo 11. Venha comigo para o Evangelho de Mateus, capítulo 11, e nós vamos ler os versículos 25 a 30. Mateus 11, 25 a 30. Me acompanhe nessa leitura. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 25 a 30. Então notem o seguinte, a salvação, ela implica em revelação. Nessa passagem nós vemos que a salvação é para aqueles que são como crianças. Ele diz aí no versículo 25, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. E no versículo 27 ele diz o seguinte, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Aquilo que é revelado é um conhecimento pessoal do Pai e do Filho, e os únicos que recebem este conhecimento, esta revelação, são aqueles que foram soberanamente escolhidos ou chamados. Essa passagem é uma passagem muito profunda nas Escrituras. Ela começa com uma declaração da divindade de Jesus Cristo. Notem mais uma vez o versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E existem duas coisas aqui que eram muito ofensivas aos fariseus. Por primeiro, Jesus chamou a Deus de meu Pai. E essa é a primeira vez que as Escrituras registram Jesus Cristo utilizando essa expressão em seu ministério público. Ele havia chamado Deus de Pai várias vezes, ou nosso Pai, mas ele nunca dissera publicamente meu Pai. Isso então aponta para a singularidade de Jesus Cristo. Isso o coloca em uma posição de igualdade absoluta com o Pai. Agora, o segundo elemento ofensivo aqui aos fariseus é Jesus Cristo dizer que todas as coisas me foram entregues. Isso aqui é uma declaração de soberania, é uma alegação clara de sua divindade, mas aí no versículo 27, Jesus continua dizendo: ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Versículo 27. Ninguém pode conhecer o Pai como o Filho conhece o Pai. Este conhecimento não é acessível a seres finitos. Como então nós podemos conhecer a Deus? Somente pela revelação do próprio Filho de Deus, e Deus
escolheu revelar a verdade aos pequeninos. Os líderes religiosos e os fariseus, eles se achavam pessoas muito sábias, muito instruídas, mas os seguidores de Cristo, eles são chamados de pequeninos aqui, e eles são chamados de crianças lá no capítulo 18 deste Evangelho de Mateus. Deus revelou aos seguidores de Cristo a verdade do Messias e do seu Evangelho. Bom, talvez nós ficamos perturbados pelo fato de a graça de Deus se manifestar eficaz somente para alguns, mas notem o seguinte: segue-se a esta escolha soberana um convite que é estendido a todos. E no versículo 28 nós lemos: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. E isso lembra o que o Senhor Jesus Cristo nos disse lá no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 37. João 6, 37. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Deus é soberano quanto à eleição, mas ele também formula um convite aberto. E nós sempre devemos afirmar ambas as verdades, mesmo que essas verdades sejam difíceis de harmonizá-las. A revelação divina que acompanha o novo nascimento é a parte de Deus. O lado humano envolve o arrependimento. Jesus Cristo dirige a sua exortação àqueles que estão cansados e sobrecarregados. A palavra cansado significa trabalhar ao ponto de suar, de se exaurir. Jesus a está utilizando aqui para se referir à futilidade de tentar agradar a Deus por meio de esforços humanos. Jesus Cristo está descrevendo uma pessoa cansada de buscar a verdade, alguém que perdeu a esperança de tentar ganhar a salvação. A palavra sobrecarregado traz à mente a triste imagem de alguém trabalhando duro, carregando um fardo que se torna mais e mais pesado. Os rabinos ensinavam que o caminho para se encontrar o descanso estava em obedecer às minúcias da lei, mas a lei, ela criava um jugo que era muito pesado para se carregar. O ensino dos rabinos produziu uma nação de pessoas completamente esgotadas, pessoas desesperadas para serem aliviadas da carga esmagadora de uma consciência carregada de pecado, de uma consciência oprimida pela culpa. E a estas pessoas, o Senhor Jesus Cristo faz um chamado. Ele faz um convite, ele diz aí no versículo 28, venham a mim. É um convite para o arrependimento, para uma reviravolta total, para uma completa mudança de direção. O convite é para as pessoas que sabem que elas não têm respostas, pessoas subjugadas, pessoas sobrecarregadas pelo pecado. Pessoas que sabem que não conhecem ao Pai e que sabem que não conhecem ao Filho. Pessoas que sabem que estão perdidas. Para essas pessoas, Jesus Cristo está dizendo aqui: voltem, deixem o seu desespero e venham. Eu ofereço para vocês salvação. Este convite aqui só se aplica aquelas pessoas que chegaram ao fim dos seus recursos, aquelas pessoas que estão desesperadas para abandonar o pecado e para voltar-se para o Salvador. Esse convite aqui não é um convite para quem aprecia o pecado. Venham a mim equivale a dizer:
creiam em mim. Ir a Jesus é crer nele. O arrependimento fala em abandonar o pecado. A fé fala de ir até o Salvador. O objeto da fé salvadora não é um credo, não são informações biográficas de Jesus, não é uma igreja, não é um pastor, não é um conjunto de rituais, de cerimônias, de tradições. Jesus Cristo, ele é o objeto da fé salvadora. A salvação ocorre quando um coração é humilhado por um Deus soberano que revela a sua verdade e então, em desespero, a alma volta-se do fardo do pecado, ela corre para os braços de Jesus, ela o abraça. Não é um exercício intelectual, mas é o coração se voltar inteiramente para Jesus. Vamos ler novamente esta passagem, mais uma vez, versículos 25, 26 e 27 de Mateus capítulo 11. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Meus queridos, chegará um dia em que aqueles que só conhecem informações sobre Jesus, que são apenas pessoas religiosas, aqueles que têm apenas experiências religiosas, que não têm nenhum relacionamento pessoal com Cristo, que não conhecem a Cristo e que não são conhecidos por Cristo, chegará o dia em que essas pessoas ouvirão da boca do Senhor aquelas palavras trágicas, aquelas palavras que destruirão os últimos fragmentos de sua esperança. Essas pessoas ouvirão as seguintes palavras. Mateus, capítulo 7, versículo 23. Mateus 7, 23. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E na verdade, Jesus Cristo, ele sabe tudo a respeito destas pessoas, mas ele não as conhece. Tais pessoas jamais se uniram a Cristo. Essas pessoas jamais foram a Cristo. Fé sem conhecer a Jesus Cristo e sem ser conhecido por Jesus Cristo acabará assim. Tais pessoas serão banidas da presença de Deus. Você confia em uma pessoa que salva ou você confia em um plano de salvação? Você pode estar servindo a Jesus sem jamais tê-lo conhecido. Talvez você teve um encontro emocional com Jesus, mas ainda não o conhece. Insisto para que todos nós estejamos nos examinando. Existe um relacionamento entre eu e Cristo? Eu conheço a voz dele? Cristo se revelou a mim? Se eu não o conheço, se eu não tenho um relacionamento com ele, então realmente eu não criei nele ainda, e qualquer fé que eu possa alegar, sem conhecer a Cristo e sem ser conhecido por ele, é uma fé morta. Novamente aqui Mateus, capítulo 7, agora os versículos 21 até o 23, Mateus 7, 21, 22 e 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor,
Não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Está claro aqui, nesta passagem, que nenhuma experiência religiosa, nem mesmo profecia, expulsão de demônios, operações de sinais e maravilhas, nenhuma experiência ela pode ser tomada como evidência de salvação se ela estiver separada de uma vida de obediência e de um relacionamento íntimo com Cristo. E notem aqui nesta passagem que o Senhor não estava falando de um grupo isolado de pessoas que tinham pouco compromisso. Ele está falando de pessoas que alegaram não só conhecer o Senhor, mas também trabalhar para Ele. Ele diz que não são poucos, mas que são muitos. Há muitos que no dia do juízo do trono branco vão comparecer diante do Senhor. E muitas dessas pessoas ali assombradas, elas vão descobrir que elas não estão incluídas no reino. Muitas pessoas. Agora, quem são essas muitas pessoas? Quem é essa multidão enganada? Talvez sejam muitos daqueles que lotam bancos das igrejas evangélicas nos nossos dias, não nos dias atuais de pandemia, mas nesses dias contemporâneos. E são pessoas que pensam ser crentes, elas têm a evidência religiosa, elas têm até a aparência de poder, de espiritualidade, elas falam como pessoas salvas, elas fazem ousadas alegações sobre Cristo, talvez sejam sinceras, mas essas pessoas estão sinceramente enganadas. Elas não conhecem a Cristo e elas não são conhecidas por Ele. E naquele dia, no dia do juízo do trono branco de Deus, elas serão rejeitadas. Elas devem se afastar do Senhor, daquele Senhor que elas professavam conhecer, mas que nunca estiveram perto dele. Fé sem Cristo é uma fé morta. Aqueles que não conhecem a Jesus Cristo hoje como Salvador, um dia haverão de conhecê-lo como juiz. Fé sem Cristo é uma fé morta. Meus queridos, nós podemos ter sido batizados no nome de Cristo, nós podemos nos orgulhar de trabalhar ativamente na igreja, nós podemos ser donos de um grande conhecimento intelectual, nós podemos estar bem satisfeitos com a nossa condição, nós podemos até ser pregadores e mestres de outras pessoas, como foi o caso de Nicodemos. Nós podemos fazer muitas obras maravilhosas em conexão com a igreja que nós participamos, mas me ouça bem. No final de tudo, no último dia, o que realmente vai contar é se eu conheço a Cristo e se eu sou conhecido por Ele. Se tenho obedecido a Ele e ao Pai Celestial, isso é o que vai contar no último dia. Temos verdadeiramente nos arrependido? Temos realmente confiado em Cristo e vivido vidas santas? Se não for assim, eu digo a todos que estão me ouvindo, a despeito de todos os nossos privilégios, de todas as nossas alegações, de todo o nosso professo cristianismo, a despeito de tudo isso, se nós não conhecemos a Cristo e se nós não somos conhecidos por Ele, nós perderemos o céu.
nós seremos rejeitados para todo o sempre. Sabem, queridos, o dia do juízo final haverá de revelar coisas muito estranhas. As esperanças de muitos que foram considerados grandes cristãos quando em vida haverão de ser totalmente inúteis. A corrupção da sua religião será desmascarada. E então ficará provado que para ser salvo é necessário mais do que apenas uma profissão de fé. Não seja enganado. Último texto que eu quero considerar nessa noite, Hebreus capítulo 3. Hebreus 3:14. Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Hebreus 3:14. Notem mais uma vez esta passagem. Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Uma fé sem Cristo é uma fé morta. A nossa participação em Cristo envolve confiança, ou seja, fé salvadora, e envolve também obediência. É necessário confiar em Cristo, isso é fé salvadora, mas é necessário também ouvir a sua voz e obedecer. E isso é o que o autor diz aí, nos apegarmos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Confiança sem obediência são meras palavras. Obediência sem confiança é uma mera experiência religiosa. Muitos creem que se tornaram participantes de Cristo, mas a confiança do início da sua profissão não é acompanhada de verdadeira perseverança. E o testemunho não é demonstrado através de um viver firme, bem alicerçado. Ao contrário disso, há muitas oscilações, há uma constante inconstância na vida espiritual, há um constante viver na carne. De acordo com essa passagem última aqui de Hebreus, a nossa confiança inicial, ela deve se desenvolver mais e mais. A cada dia nós devemos ser mais parecidos com Cristo, perfeitos, filhos da luz, como o apóstolo Paulo nos fala lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 15, onde ele diz o seguinte: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Filipenses capítulo 2, versículo 15. E é este desenvolvimento e é esta perseverança até o fim que revela a nossa identidade com Cristo. Essa fé é uma fé que está em Cristo. Esta fé revela Cristo em nossa vida. Se Cristo não vive a sua vida em mim, é porque eu não sou um participante de Cristo. E uma fé sem Cristo é uma fé morta. Eu queria mais uma vez me dirigir a todos vocês que estão me ouvindo nessa exposição. É muito sério que nós estejamos avaliando a nossa situação espiritual. Nós precisamos ter certeza se a fé que nós professamos é uma fé viva, se ela é uma fé que foi produzida pelo Espírito Santo de Deus na minha vida e se ela é uma fé que está posta em Jesus Cristo. Uma fé sem a ação do Espírito Santo de Deus produzindo novo nascimento é uma fé morta. Uma fé sem um relacionamento pessoal com Cristo é uma fé morta. Meus queridos, não importa quais sejam as alegações que eu possa fazer a respeito da minha fé,
a respeito do meu andar com Deus, a respeito do meu conhecimento das Escrituras Sagradas, se eu não passei pela experiência do novo nascimento, se eu não tenho Cristo habitando no meu coração, a fé que eu professo ter é uma fé morta. Ela não pode salvar. Nós precisamos pensar seriamente nessas verdades. Lembrem novamente aquela passagem de Mateus que nós lemos lá no capítulo 7. No dia do juízo do trono branco, uma multidão de pessoas vai estar diante do trono do Senhor Jesus Cristo. E ali o Senhor, ele não estará sentado naquele trono como um salvador, mas ele estará sentado ali como um juiz. E todas as pessoas que haverão de comparecer diante do trono branco do Senhor receberão a sentença de condenação eterna e serão afastados para sempre da presença de Deus e jogados no lago de fogo, nos tormentos infernais. E nós não podemos deixar de perceber que quando o Senhor Jesus Cristo fala a esse respeito, ele diz que são muitos que estarão presentes naquela ocasião. Muitos. Nós não podemos estar enganados. Nós precisamos ter certeza que a fé que nós professamos ter é uma fé viva, é uma fé operante, é uma fé salvífica. Se você, ao ouvir essa exposição, não tem certeza de que você confia em Cristo, se esses textos todos que olhamos aqui da palavra de Deus têm perturbado você, têm trazido inquietação para o seu coração, para a sua alma, não desconsidere isso, não negligencie essa inquietação. Pode ser que é o Espírito de Deus que está produzindo isso no seu coração. Se você não tem certeza de que você tem um relacionamento pessoal com Cristo, hoje pode ser a sua oportunidade. Você pode vir a Cristo mesmo agora. Lembra do convite do Senhor Jesus em Mateus 11? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você pode ir a Cristo agora mesmo. Você pode ir a Jesus e dizer, sim, Senhor, eu estou cansado e sobrecarregado dos meus pecados. Eu já tentei inúmeras vezes, mas eu não consigo. E hoje eu compreendo, Senhor, que eu preciso da Tua salvação. Eu preciso do Teu sangue que foi vertido naquela cruz para cobrir os meus pecados, para me purificar. Você pode ir a Cristo agora mesmo. Clame ao Senhor, busque a sua salvação, abra o seu coração para receber ao Senhor, e o Senhor haverá de ter compaixão e misericórdia de você. E se você já é um crente em Cristo, se você tem um relacionamento pessoal com o Senhor, continue a demonstrar perseverança. Eu e você precisamos perseverar até o fim. Nós precisamos estar num processo de desenvolvimento da nossa salvação. E isso significa a cada dia sermos mais parecidos com Cristo. E é isso que eu desejo para a minha vida, e é isso que eu desejo para a sua vida. Que o Senhor esteja falando conosco, usando a palavra que foi exposta nessa noite, que o Espírito Santo de Deus esteja fazendo a sua obra na vida de todos nós. Peço que curve a sua cabeça mais uma vez e vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de expor a Tua palavra nessa noite e de considerar este assunto que é tão vital, que é tão sério, Senhor, nas vidas de todos nós. Eu peço, Senhor, por todos aqueles que estão nos assistindo nesse culto online. Se há alguém, Senhor, que não conhece a Jesus Cristo e que não é conhecido por Ele, se há alguém que está nos assistindo
e que está sendo perturbado com toda esta mensagem, com toda esta pregação, e que está lá no recôndito da sua alma, clamando por salvação. Eu peço, Senhor, visite essa pessoa, visite esse coração, essa alma, e derrame da sua graça salvadora nessa vida. Que muitos possam chegar ao conhecimento completo de Cristo Jesus. Eu peço, Senhor, por todos aqueles que já te conhecem, ajuda-nos a andar mais corajosamente por este mundo e como o apóstolo Paulo falou lá naquele texto de Filipenses, que as nossas vidas possam ser como luzeiros neste mundo perdido, neste mundo de trevas, de escuridão, e que a luz que brilha em nós seja a luz de Cristo Jesus, iluminando os povos e as nações. Eu peço a tua bênção, Senhor, sobre todos nós. Precisamos da tua misericórdia, da tua compaixão e da tua graça, e que nós possamos, através do nosso viver, honrar e glorificar o teu santo nome. Nós oramos assim, nos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, e pedimos e invocamos a bênção do Senhor sobre todos nós. Amém.